separa. Uma coisa é salvação, outra coisa é reino. Por isso que em Apocalipse, lá sobre as 7 igrejas da Ásia, quando eu falar sobre as 7 igrejas da Ásia, sempre no final das 7 cartas, vai estar falando assim, ó, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Então, aquele que vencer, porque quem vai vencer não são todos. São aqueles, são alguns. Porque esses alguns são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, se você está fazendo a vontade de Deus, que é a obra, Jesus, a Bíblia, Deus está falando, você é um vencedor. E os vencedores não vão passar pela tribulação e nem pela grande tribulação, porque Jesus ele vai vir numa vinda oculta para buscar o que ele tem de mais precioso na terra. Ele vai vir ocultamente, ninguém vai ver. A Bíblia fala que ele vai vir como um ladrão, ou seja, da forma que vem um ladrão, ele vai vir e ele vai resgatar, ele vai vir pegar, ele vai tirar, que é o tal do arrebatamento, que as pessoas falam, sumiu a roupa, cadê o fulano que ficou? Esse é o tal do arrebatamento, é oculto. Mas Danilo, quando que eu vou saber que o meu marido foi nessa vinda oculta? Quando você sentir falta dele. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, um vai ser tirado e outro vai ser deixado. Ou seja, os dois são crentes. Só que o primeiro foi levado porque esse realizou a obra de Deus. E aquele que realiza a obra de Deus, ele amadurece primeiro. Porque ele não priva o sol, o calor do dia, que são as tribulações, que são a angústia, que é tudo aquilo que é contrário, que faz você não fazer a obra de Deus, não realizar. Então, quando você faz a obra de Deus, você amadurece. Para mim amadurecer, eu tenho que matar a minha alma. Dia após dia, eu me torno um crente vencedor gradativamente. Então, Jesus vai vir quando terminar a era da graça, quando entrar o último gentil pela era da graça, porque hoje nós estamos no 6º selo do Apocalipse, tá? O 6º selo, quando terminar esse 6º selo, que é o selo do último gentil entrar na era da graça, vai se abrir o 7º selo, que é onde vai vir as 7 trombetas. Aqui vem a vinda oculta de Cristo. A vinda oculta de Cristo vem quando finalizar o 6º selo. Tá bom? O 6º selo é quando entrar o último gentil. Quem que é esse último gentil? Nós não sabemos. Por isso que tem que se pregar o evangelho da graça e do reino. Então, quando eu realizo essa obra, eu sou um vencedor. E ele vem no rapto e busca. Um foi levado e o outro foi deixado. No versículo abaixo vai dizer, 2 vão estar no campo, moendo um moinho. Ou seja, os 2 estão trabalhando para Deus. Só que um foi deixado e o outro foi levado. Por quê? Os 2 não estão trabalhando no moinho? Presta atenção, os 2 não estão trabalhando no moinho? Estão. Só que um foi levado e o outro foi deixado. Por quê? Porque esse que foi levado estava fazendo a vontade de Deus, porque o que Deus mandou ele fazer era moer o moinho. E o outro que estava moendo o moinho e acabou ficando, porque esse achou que moer o moinho era o que Deus mandou ele fazer, e não era, nunca foi. Ele quis fazer o que ele achou que Jesus mandou ele fazer. Ele fez o que ele achou, ele fez o que ele gostava, e Deus nunca mandou ele moer o moinho. Talvez ele mandou ir para o campo, carpir, plantar, colher, não era moer moinho. Então, moer moinho fala de obra, trabalhar. Então, quando eu faço o que Deus mandou, eu sou um vencedor. Eu amadureço primeiro. Quando eu faço só as vontades minhas para Deus, só as minhas vontades, eu não amadureço. Porque fazer a vontade de Deus é contra a minha vontade. Ah, você não pegou. Não, você não pegou. Me veio agora. Fazer a vontade de Deus é fazer a vontade dele, não a nossa. Porque fazer a nossa vontade, muitas das vezes, é contra a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é contra a nossa vontade. Você não pegou. Quando eu faço a minha vontade,
a minha vontade para Deus, eu não amadureço. Eu não sou um vencedor, eu fico. Então Jesus vai vir no soar da última trombeta. Vem o sétimo selo, dentro do sétimo selo tem 7 trombetas. Na 7ª trombeta, antes de Cristo soar, 7ª trombeta, na 6ª trombeta, da 6ª para a 7ª, Cristo vem nas nuvens com poder e grande glória, assentado sobre o trono, todo olho verá. A Bíblia diz que todo olho verá. Ou seja, essa segunda vinda é uma vinda visível, porque a primeira vinda era oculta, ele veio como um ladrão. Nessa segunda vinda todo olho verá, porque ele vai vir para buscar o quê? O restante da igreja, o restante da colheita. Quem é esse restante? Os vencedores? Não, porque quando ele vir e todo olho verá, os vencedores, os santos, vão estar vindo atrás dele tocando harpa. Quando fala anjos, a Bíblia de Paulo vai falar que nós vamos ser igual aos anjos. Então esses anjos aqui não são anjos, espírito. Nós vamos estar em espírito, porém, esses anjos estão falando dos vencedores, de Apocalipse 14, tocando harpa, o cântico de Moisés, um cântico que só os vencedores sabem, vai estar atrás de Cristo. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Esses vencedores vão estar atrás de Cristo e Cristo vai vir buscar o restante da igreja que ainda não amadureceu ainda. Porque, se você não sabe, no meio da grande tribulação vai ter alguns da igreja que vai aprender a amadurecer. Esses são chamados de vencedores, só que tardios. Vão ser levados no meio da grande tribulação. Só que vai ter uma grande parte que não amadureceu ainda. Não amadureceu ainda. Aí Cristo vai ter mais 1000 anos para discipliná-los, corrigi-los, né, que é o dano da segunda morte. Mas se deixa para o Apocalipse. Então, esses que fazem a vontade de Deus, amadureceu. Os que não fazem a vontade de Deus, vai amadurecer mais tarde. Então, esse vai ficar para a segunda vinda de Cristo. Você está entendendo o processo da salvação? Você está entendendo a diferença da salvação e do reino? Então, aprenda. Gente, é uma introdução. Eu nem comecei o curso ainda. Isso é uma introdução para te preparar para o curso. Eu acho que você está feliz pelo que você está aprendendo. Glórias a Deus por isso. Então, se eu faço, então, a vontade de Deus e é uma obra, ela vai me dar o reino. Eu vou ser recompensado, galardoado, eu vou ser um vencedor. Ok? Então, tudo isso que eu te falei, eu quero te falar um versículo muito importante, um texto que nós vamos ler. Danilo, qual a diferença daqueles que fazem a obra de Deus e daqueles que fazem a obra de Deus, porém não é o que ele mandou fazer, é a minha? A Bíblia diz, Paulo vai nos dizer que toda obra que eu faço para Deus, e esta obra é o que ele quer que eu faça, a Bíblia diz, Paulo vai nos dizer que esta obra ela é comparada a ouro, prata e pedra preciosa. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? Porque Deus Pai fala do ouro, e ouro é a essência de Deus. Lembrando que ouro não é pedra, ouro é metal. Então, o ouro fala de Cristo. Prata, ouro e prata. Prata fala de Cristo, fala de redenção. Ouro fala de Deus, que é a sua natureza divina, e prata fala de redenção. Por quê? Porque no Novo Testamento, as pessoas, tanto os judeus como os povos das regiões de Jerusalém, eles trocavam as mercadorias, os preços das mercadorias, eles trocavam por prata. Então Cristo nos resgatou, porque ele era comparado com uma prata. Ele nos comprou, só que não com prata, ele nos comprou com sangue. Então se os mercadores compravam as mercadorias com prata, Cristo nos comprou com o teu sangue. Então ele é a prata. Ouro, prata e pedra preciosa. Essas pedra preciosa fala dos dons do Espírito Santo. O Espírito é um, mas ele tem 9 dons.
ele é o Espírito de 7 olhos, fala das pedras preciosas, dos dons, dos diversos tipos de dons que tem o Espírito Santo. Então, essas obras que eu faço, Deus vai provar elas no fogo. E este fogo de Deus, os olhos de Deus como chama de fogo, essa justiça de Deus através de uma provação pelo fogo vai provar as minhas obras que eu fiz aqui na terra para Deus. Na eternidade, esse julgamento de Deus que ele vai fazer com a igreja, que o primeiro julgamento é o julgamento de Deus com a igreja, aonde ele vai provar as obras. Se essas obras provar no fogo, se essas obras minhas, porque a Bíblia diz que quando nós morremos e nós formos diante de Deus para ser provado por esse julgamento de obras, quando a gente morre, as nossas obras nos acompanham. Tudo que a gente faz, seja bom ou ruim, vai nos acompanhar. É aí que está o problema. Então, se eu faço a vontade de Deus, essas obras vão me acompanhar e vai ser provado no fogo. Este fogo vai provar essas minhas obras. Então, se essas obras passarem, vai ser comparada como ouro, prata e pedra preciosa. E se eu passar por ela, sou um vencedor. Porém, se um filho de Deus passar por este fogo, né, que é um mar de vidro, chamai, fogo e água, este mar de vidro, com este fogo, se passar por este fogo e essas obras se deteriorarem, se queimarem, ela é comparada como palha, madeira e feno. Está falando de obra humana. Está falando que aquele crente fez a obra de Deus, mas essa obra não foi o que ele mandou ele fazer. É comparado como palha, madeira e feno. E o fogo vai queimar essas obras. E essa pessoa não vai suportar e vai ser reprovada. O que vai ocorrer com ela? Disciplina. Não tem inferno. Esquece inferno, salvação. Para quem está salvo em espírito, porque naquele dia com D maiúsculo, que é o julgamento das obras, nós vamos estar em espírito. E o espírito não tem condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há condenação, não há inferno para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, estas obras que, se eu fizer, for comparada como palha, madeira e feno, ela vai ser deteriorada pelo fogo, eu vou ser reprovado e eu vou ser disciplinado por 1000 anos. E nesses 1000 anos, aqui na terra, Cristo vai disciplinar a sua igreja. Então, reino fala de obras, mas obras que Deus mandou eu fazer. Agora, diante de tudo isso, eu quero ler textos com você. Lembra daquela passagem que quando a Bíblia fala assim, Senhor, Senhor, olha esse texto, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagres, em teu nome fizemos milagres de maravilha, em teu nome eu fiz muitas coisas. E direi abertamente naquele grande dia, porque é um julgamento, né? E direi abertamente naquele grande dia, apartai-vos de mim. Ou seja, ele vai estar separando, retirando esse grupo de pessoas que é parte da igreja. Apartai-vos de mim, vocês que praticais a iniquidade. Iniquidade tem um significado de pecado, ok. Mas neste texto, neste contexto, iniquidade não fala de pecado. Iniquidade está falando que esse grupo de pessoas, de crentes, filhos de Deus salvos em espírito, não procuraram querer saber a vontade de Deus. Não quiseram procurar saber, quiseram fazer as suas vontades, os seus desejos, as suas obras. E essas obras, mesmo estando na igreja, cantando, e Deus não mandou você cantar, mandou você pregar, você está tocando bateria, você está pregando, mas Ele nunca mandou você fazer isso, você está fazendo uma outra coisa, é comparado como palha, madeira e feno. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, você vai para uma disciplina, ok? Diante de tudo isso, por tudo isso que eu falei, agora nós vamos ler textos, porque eu falei isso e agora os textos bíblicos
vai gravar tudo isso na sua mente, tudo isso que eu falei. Você vai falar assim, ó, nossa, Danilo não mentiu no que falou mesmo, tá na Bíblia mesmo, hein? Isso não é porque você ouviu eu falar, é porque agora o Espírito Santo está te desconstruindo na sua mente, você está amadurecendo, você está entendendo sobre o processo da salvação, o que é graça e o que é reino. Agora você está entendendo. Então, vamos ler esse texto aqui comigo em 1 Coríntios. Abre comigo, não tenha preguiça de abrir Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3. Acha aí. 1 Coríntios capítulo 3. Olha o que vai falar no versículo 11. Vamos ler alguns textos e eu já encerro. Aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a seguir. Por quê? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Então, a base da nossa fé, ela é um fundamento, é a base. Quem que é essa base? É Cristo. Então, através desta base, eu vou realizar uma obra. Eu já não estou salvo? Então, eu estou salvo nesta base, que é Cristo. Através desta base, eu vou fazer uma obra. A obra que esta base me mandou eu fazer. Não é a obra que esta base não mandou eu fazer. Tá entendendo? Olha, o texto explica o próprio texto. Porque ninguém pode, ninguém pode. Esse ninguém é todo mundo, ninguém. Ninguém pode por outro fundamento. Esse outro fundamento é uma outra base. Eu não posso criar nada, porque já está feito. Você está entendendo? Já está feito. Através de Cristo. Eu não posso criar uma outra doutrina, uma outra religião. Eu não posso criar mais nada, porque tudo já está feito em Cristo. Ele já fez tudo. Eu não preciso fazer nada para me salvar e criar um outro fundamento. Já está feito. Coloque isso na sua cabeça. Já está feito. Está feito por uma base que é Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. E se alguém, sobre este fundamento, lembra da obra daquele que Deus mandou fazer e da obra que Deus não mandou eu fazer? Aqui o texto, olha aqui, preste atenção, se liga aqui. Se alguém, sobre este fundamento que é Cristo, tá? Sobre este fundamento, formar um edifício. Quando fala em edifício, está falando de obra. E essa obra é um edifício, entendeu? Cristo Paulo, está comparando esta obra de Cristo como um edifício, que dia após dia eu estou edificando para quem? Para Deus. E essa edificação tem uma base, um alicerce, que é Cristo. Então Cristo mandou eu fazer um edifício, mandou eu realizar uma obra, e eu vou realizar esta boa obra, porque Ele mandou eu fazer. Olha aqui, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Ok? Formaram fundamentos, alguns de ouro e outros de obras humanas, madeira, feno e palha. A obra de cada um se manifestará. Olha aí, lembra que vai ser provada pelo fogo? Então essas obras vai ter que se manifestar. Porque Deus tem olhos como chama de fogo. Ele vai examinar por dentro e por fora. Não tem como esconder. A obra de cada um é de todos, porque vai ser um julgamento. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Ou seja, vai chegar um dia que vai se declarar cada obra. Porque pelo fogo, porque pelo fogo será descoberta. Porque o fogo vai revelar que tipo de obra que eu realizei. O que Deus mandou ou o que Deus não mandou.
o que era para eu fazer ou eram as minhas vontades? Se é de ouro ou se é de prata? Se é de Deus ou se é de obras humanas? Se é para galardão ou se é para disciplina? Ou se é para mim ser um vencedor ou um crente derrotado? Ou era para mim ser amadurecido ou um crente imaturo? Ou um homem ou um menino? Então aqui, ó, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então o fogo vai provar que tipo de obra que é essa. Se a obra que alguém edificou, né, que é a base de Cristo, que é esse edifício, que é essa obra, se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, ou seja, se a obra que eu edifiquei, sendo provada pelo fogo, permanecer, que é ouro, prata e pedra preciosa, esse receberá o quê? Galardão, recompensa. Eu vou ser um vencedor. Olha o que o versículo 15 vai falar. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, se essa obra que eu fizer for comparada com palha, madeira ou feno, ela vai ser comparada como obras humanas. Então o fogo vai queimar essas obras. Aqui, ó, sofrerá detrimento, vai se perder, vai se queimar. Ou seja, não vai ser aprovado. Mas o tal é o crente, é a pessoa salva em Cristo. Aqui, ó. Mas o tal será salvo. Lê aqui. Você está com a sua Bíblia. Lê. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Mas o tal, o cristão, o salvo em Cristo, será salvo, não perde a salvação. As minhas obras não passou pelo julgamento. Sofreu um detrimento. Ou seja, eu vou ser disciplinado, mas eu vou ser salvo. Eu não vou perder minha salvação. Não perde, mas eu vou passar por uma disciplina, porque agora eu tenho um pai. O texto diz, Deus corrige, Deus disciplina, né? Tem o dano da segunda morte. Deus, ele corrige a quem ele ama. Esse a quem não é todo mundo, é só aquele que aceita a Jesus e faz a vontade do Pai, se torna filho de Deus, porque é batizado e pode participar da ceia. Então, aquele que é filho de Deus vai passar por uma disciplina, porque agora nós temos um Pai. Antes estávamos em condenação por causa do pecado, por causa do primeiro Adão. Nosso pai era o pai da mentira, que era o diabo. Nós já nascemos condenados, aceitamos a Cristo, entramos no último Adão, que é o Adão perfeito, o espiritual, que é Cristo Jesus. Sou salvo, agora tenho um Pai, que é um Pai espiritual, que é o nosso Deus, faço a obra dele, sou galardoado, mas quando não faço a obra de Deus, sou disciplinado, passo pelo fogo, pelas minhas obras, sou reprovado, mas agora eu vou passar por uma disciplina, porém eu sou salvo. O texto está dizendo, sou salvo, todavia como pelo fogo. Abre comigo em Mateus 11. Mateus 11. Abre comigo, só Bíblia. Você que adquiriu esse curso, eu fiquei falando nas redes sociais que era Bíblia. Está sendo Bíblia. Mateus 11. Mateus 11. Mateus 11. Versículo 12, olha que vai, olha, presta atenção aqui, ó. E desde os dias de João Batista, por que desde os dias de João Batista? Porque a lei, ela vai terminar em João Batista. Porque assim que Cristo for batizado por João, ele cumpre toda a lei. E aí acaba a lei. Porque troca-se o sacerdote, muda-se a lei. Ele não veio para abolir, mas veio para cumprir. Cumprindo a lei, ele muda toda a lei e anula ela, porque ainda era da graça. Então, desde os dias de João Batista, até agora, até os dias de hoje, se faz violência. Olha aqui o reino, olha as obras violentas. Lembra que eu falei? Esforço, violência, obra, coroa, espada, escudo, guerra, isso, tudo que é esforço meu fala de reino.
Salvação é por fé em Cristo. Olha aqui, ó. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Ao reino dos céus, ao reino de Deus. Se faz violência e pela força se apoderam dele. Então, para mim garantir o reino, eu tenho que fazer as obras, eu tenho que realizar, eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar, porque tem um reino me esperando. Você percebeu a diferença de salvação e de reino? Salvação não tem esforço, porque é uma graça, é um presente. Mas a obra eu tenho que realizar porque tem um reino me esperando. Se faz violência, guerra por causa desse reino, porque todo mundo quer ir para o reino. Todo mundo quer ir para a vinda oculta de Cristo, não quer ficar para a grande tribulação, não quer ficar. Todo mundo quer subir junto com a estrela da manhã, que é Cristo. Então se faz violência desde os dias de João Batista. Abra aí comigo em Mateus 20, no mesmo livro, Mateus, rapidinho, Mateus 20. Vamos lá, vou te provar na Bíblia, vamos na Bíblia. Mateus 20, aqui, Mateus 20, a partir do versículo 20 até o versículo 23. Aqui, ó, vai falar sobre os filhos, né? Os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Aqui, ó, a mãe dos filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Ó, então, Mateus 20, então, versículo 20 até o versículo 23. Então se aproximou dele, de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, né, com os dois, Tiago e João, adorando quem? Jesus, fazendo-lhe um pedido. A mãe deles fez um pedido a Jesus. E ele disse-lhe, ou seja, a palavra de Deus disse que é Jesus: o que queres, mulher, né? O que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e um à tua esquerda no teu reino. Ou seja, pega os meus filhos, o senhor tem um reino, leva os meus dois filhos, coloca um à sua direita e um à sua esquerda, como se fosse graça, entendeu? As pessoas pensam que sou salvo, então agora eu já vou para o reino. Não, graça é um presente através de Cristo, agora reino é esforço. A mãe dos filhos de Zebedeu, de Tiago e de João não entenderam. Aí Jesus falou assim, ela não está entendendo que reino não é assim, pegar, o reino é de vocês. Não. Ó, versículo 22. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedes. Mulher, você não sabe o que você está pedindo. Podeis vós, está falando para os dois, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, que é o cálice da ira de Deus? E ser batizado com o batismo que eu sou batizado, que é não só no batismo do Espírito Santo, mas no batismo na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo? Diz-lhes, aí eles falam assim, podemos, Senhor. Aí Jesus falou assim, a palavra de Deus falou que é Cristo. Falou assim, na verdade, bebereis o meu cálice, que é o cálice da ira, eles vão passar por sofrimento, e sereis batizados com o batismo, porque eles iriam morrer. Sereis batizados com o que sou batizado. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me pertence a dá-lo. Tem tradução que fala assim, mas o reino não pertence a mim dar. Você está entendendo que o reino, Jesus não pode dar reino? O texto está dizendo, Jesus está falando, a palavra de Deus está falando, não pertence a mim dar reino. Eu não posso dar reino, porque a reino não pertence a mim dar. Tem que conquistar. Reino tem que fazer violência, porque reino fala de obra. Olha o texto está dizendo, olha a diferença da graça do reino. Não me pertence a dá-lo, mas é para aqueles a quem o meu Pai já tem preparado, predestinação. Deus, ele já sabe, desde o começo até o final, na eternidade, ele já sabe quem vai ser vencedor e quem não sabe. Nós só não sabemos ainda no Espírito, por isso que nós estamos passando, porque na eternidade tudo é
o passado é, o presente é, o futuro é, tudo é, não tem começo nem tem fim, mas aqui na Terra tem começo, meio e fim. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele viu desde o nosso nascimento até o nosso morrer. Ele sabe de todas as coisas porque ele nos criou. Nós nascemos dentro dele em espírito, que é a nossa próxima aula.